Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Nicolai, a gente vai seguir hoje aqui no nosso dia 3 da Semana da Consciência. Semana da Consciência que começou aqui no Núcleo da Consciência, no primeiro dia a gente falando da consciência do corpo, a primeira dimensão da consciência. A gente falou ontem, ou tentou falar com as inúmeras quebras da live, da consciência do coração. Aliás, refizemos o vídeo de consciência do coração hoje de manhã, ficou lindo. Foi enviado para vocês que se inscreveram no site Núcleo da Consciência agora, por e-mail, link. Então esse vídeo de ontem, por não ter dado muito certo ontem, ele vai ficar disponível no YouTube e ficou mais bonito ainda. Então já está lá, tudo é como é. E hoje a gente segue aqui para o nosso trabalho de consciência da mente, né? Acho importante, durante essa semana toda, na Semana da Consciência, eu vou trazer a questão da jornada da consciência, do núcleo da consciência. É importante entender que esse modelo ele foi concebido ao longo de muitos anos, de muitas visões e estudos, que envolvem o Eneagrama de processo, que envolvem o Eneagrama antigo. Então a gente está falando de 7 etapas da consciência, ou 7 dimensões, né? A consciência do corpo, a consciência do coração, a consciência da mente, a consciência que se expande para a consciência familiar. Uma família é um ser vivo, ela tem a consciência dela. Há famílias menos conscientes, há famílias mais conscientes, há famílias que vibram numa densidade maior, há famílias que vibram numa densidade mais sutil. A gente segue para a quinta etapa, a consciência organizacional, onde a gente vai falar de empresas, países. As empresas têm um espírito, elas têm uma alma, elas têm mais ou menos consciência. A gente vai seguir depois no nível 6 para a consciência de Gaia, o próprio planeta em consciência, né? Como uma consciência viva e atuando, usando inteligência, amor e corpo. E a consciência cósmica no domingo, que a gente vai falar dessa dimensão da consciência que envolve todo, não só este universo, como os multiversos a quais nós estamos presentes e muitas vezes habitamos em mais de um deles. Então, a jornada do núcleo da consciência, ela vai falar da inter-relação e das 7 etapas da consciência, e ao longo do tempo vai ser desenvolvido um modelo que vai apresentar quais as ferramentas que podem ser usadas em cada ponto da consciência, assim como descobrir dentro de nós ou dentro de qualquer um desses grandes corpos e almas individuais ou coletivas, quais são os momentos deles, quais são os lugares, quais são as ferramentas e as metodologias para serem utilizadas dentro desse processo de subida da consciência. É importante quando vocês olharem para o modelo da jornada da consciência, vocês vão ver que além das 7 etapas da jornada, quem se inscreveu no site Núcleo da Consciência recebeu, você vai perceber 3 pontos de choque, 3 forças. Uma entrando pelo ponto 9 do Eneagrama de processo, isso aqui nada tem a ver com o Eneagrama de tipos, uma entrando pelo ponto 3 e uma entrando pelo ponto 6. A força que vem de cima é a força da liderança. Então, dentro da evolução, seja da nossa consciência como indivíduos, seja da consciência de uma organização, eu preciso da dimensão ativa da liderança. Eu preciso tomar uma decisão, eu preciso fazer, eu preciso ser, como várias traduções vão falar, o homem de desejo, o homem de vontade. Eu preciso atravessar a corrente, muitas vezes contrária. Essa força ativa, essa força masculina, é absolutamente necessária para o processo de desenvolvimento da consciência, seja individual, coletivo ou universal. A força ativa só, sem a presença de uma força passiva, ela vai ser útil em determinados momentos da jornada da consciência, mas ela não vai ser útil em outros momentos. Há momentos onde a elevação da nossa consciência vai depender do surrender, da rendição, do momento onde eu entendo que não está nas minhas mãos, no momento onde eu entendo que há forças muito maiores do que a minha, há inteligências. E essa resiliência, esse render-se, essa morte positiva, quando eu me entrego para as dimensões superiores, é extremamente sagrada. E a força do surrender entra no ponto 6. Para algumas pessoas vai ser muito difícil. Aliás, a própria mente humana, na consciência média, ela é extremamente arrogante, como a gente vai falar disso, né? Ela tem muito medo. Então, de certa forma, ela desenvolveu a intelectualização muitas vezes como forma de defesa, muitas vezes como forma de auto-engano
de que eu possuo todas as ferramentas na minha mão, eu estou certo e por aí vai. A mente humana, ela tem dificuldade de se render, ela tem mais a força ativa, muitas vezes, do que a força da rendição. Então, se vocês olharem no modelo, vocês vão ver a força ativa, a força de rendição para algo maior e a força que entra, que é a força do amor, que entra no ponto 3. O amor, ele entra como aquilo que está mais fundo do que tudo isso. Se eu tiver só a força de ação e não tiver a presença do amor, eu vou me tornar alguém que atropela, que acelera, uma máquina. Se eu tiver somente a rendição e não tiver a ação, eu vou ficar passivo demais. E se eu tiver qualquer uma dessas coisas com o amor ou sem o amor, é toda a diferença que eu preciso. Então, além das 7 etapas da jornada da consciência, a gente vai estar a todo momento em autoobservação, no modelo dos nossos múltiplos programas que vão ser desenhados ao longo das próximas décadas, trabalhando este equilíbrio e a presença dessas forças em nós, de várias formas. Hoje, então, especialmente, a gente vai olhar para o dia 3, para a consciência da mente. No dia 1 a gente falou sobre a importância da consciência do corpo, da presença do corpo, um corpo habitado no aqui e agora pelo meu espírito, como o centro da consciência e o centro da espiritualidade acontecendo aqui e agora neste corpo. E espiritualidade é para baixo, não é para cima, o absoluto, o universo. Eu sempre falando a palavra Deus com licença poética, e vale tanto para o grande espírito, para a grande inteligência, para a consciência cósmica, para Deus. Deus, quando cria as múltiplas dimensões, vai densificando. Tudo isso tem um propósito, nada escapa, nada acontece por engano. Não tem nada de errado em estar aqui agora nesta forma. Muito pelo contrário, nós somos lançados num grande desafio. Será que vocês conseguem ir lá embaixo precipitar a energia de forma que até mesmo a música se torne pedra, de forma que até mesmo a alma tenha que se contrair de tal forma e que vire carne, e serão capazes de ali, nas limitações, inclusive da consciência mental que vai se contrair de alguma forma, a recriar a Deus, a recriar a bênção, recriar a bondade, recriar a humanidade na forma física, no dia a dia, lidando com essas limitações. Construir no mundo denso da Mãe Gaia, e ela é colocada aqui para isso, para nos dar esse corpo. Será que a gente vai conseguir construir neste mundo a própria realidade dos mundos mais elevados e viver essa experiência? E essa é a nossa função. E o nosso trabalho é, portanto, aqui e agora. Como todo universo que se contrai e vai se tornando mais denso, ele vai perdendo etapas da consciência, como mesmo a nota Dó, que num nível muito sutil vai se tornando mais grave, Dó, 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 tudo vai se tornando mais denso, vai ficando mais forte. E do ponto de vista da mente de Deus, o que acontece é a mesma coisa. Quando nós conseguimos estar em silêncio, que para o homem moderno é absolutamente raro, na presença de um corpo que está sustentando isso como uma árvore, de um coração que está aberto e receptivo para isso, eu consigo entrar em meditação ou em estados de silêncio, e aí a minha mente ela se eleva e ela passa a captar ondas muito mais sutis da mente de Deus. É o que dentro do Enneagrama a gente vai falar de captar as ideias santas, ou captar o que eu gosto de chamar da mente iluminada. Essas coisas não são criadas pelo nosso cérebro que acumulou informações, aprendizagem e fica de forma criativa combinando crenças que entraram em nós de fora para dentro. Quando a gente consegue atingir esses estágios de mente mais elevada, a gente de fato consegue captar aquilo que está no ar, pontos de vista, conhecimento direto, percepções. Eu gosto de imaginar que a diferença entre a mente numa consciência alta e a mente que desce na consciência é mais ou menos a diferença entre o silêncio do Himalaia e o barulho da cidade do México, por exemplo. Se a gente for olhar para as nossas mentes, é assim que elas funcionam. A maioria de nós opera com muito barulho dentro. São buzinas, são vozes internas, diálogos internos que às vezes passam o dia inteiro falando em pensamento.
é absorvendo a tua consciência, e se tua consciência é absorvida por pensamento repetitivo, ela fica presa aqui, e se ela fica presa aqui, ela não está presente para aquilo que está em volta, para aquilo que está sendo absorvido por este corpo, por este coração. A gente tem a consciência absolutamente sequestrada por esses pensamentos que seguem. Quando a minha mente está operando num espaço de vibração mais alta, eu percebo o conhecimento direto. E é um barato isso, eu gosto de brincar, que é o seguinte: como que pode, por exemplo, no modelo do núcleo da consciência, a gente dizer que uma das forças é a liderança? Ou seja, você tem que aprender a ser forte, a fazer acontecer, a pegar as coisas na unha. E uma outra força é a passividade absoluta. Você tem que se render para aquilo que é e vem de um lugar maior. A mente operando embaixo, numa consciência mais densa, ela não consegue compreender. Como é que na jornada da nossa consciência a gente tem que ser, ao mesmo tempo, cada dia mais forte e mais ativo, e ao mesmo tempo cada vez mais entregue, vulnerável e passivo? E a mente dual, que opera na consciência baixa, fica: hã? Como assim? Como é que eu posso, ao mesmo tempo, entender, estudar e saber cada vez mais, e compreender e entrar no vazio de saber cada vez menos? E essa é uma das grandes características da mente humana na faixa média, né, como diria Tolkien, na Terra-média. A mente da Terra-média, ela opera no mundo dual. Ela não consegue entender esses paradoxos. Como eu posso ser cada vez mais forte, mas cada vez mais vulnerável? Como é que eu posso saber cada vez mais e saber cada vez menos? Como é que eu posso, na jornada da consciência, me tornar cada vez mais forte e, ao mesmo tempo, cada vez mais vulnerável? E quando a gente consegue entrar em silêncio, esvaziar, operar a consciência, ela espirá-la para cima, a gente, entende isso. Tem a percepção não dual. Agora, o grande barato dessa coisa é que você compreende em meditação, mas você não consegue contar para ninguém. Porque na hora em que você desce para dar forma mental para isso com linha de raciocínio, você é obrigado a descer para a mente racional. E aí o que acontece é que você não vai conseguir explicar. E é por isso que os acessos que a gente tem do mental superior, eles acabam sendo traduzidos na forma do mestre Yoda, né? Quem gosta de Guerra nas Estrelas sabe muito bem disso. O Yoda fala e não é ao mesmo tempo. E se você tenta compreender com a razão de consciência baixa, não faz sentido. Agora, se você entra em meditação, né? Um ditado zen que fala: qual é o som de uma única palma batendo no ar? Caraca, por que os ditados zen são assim? Por que o Tao Te Ching, um dos livros mais belos da humanidade, que fala muito sobre a não dualidade, começa dizendo: se você compreendeu o Tao, você não compreendeu o Tao. E se você não compreendeu o Tao, você não compreendeu o Tao. E você compreendeu? Para nossa mente racional, essas são quase que brincadeiras e jogos. Ao mesmo tempo, quando num espaço de consciência, num espaço de meditação, essas coisas se tornam mais claras e a gente sabe que é possível fazer. Uma das características da mente elevada é o que a gente chama de inner guidance, é o guia interno. Quando em meditação, em silêncio, a sua mente se abre e ela tem clareza. Ela sabe exatamente o caminho para você seguir. Ela tem uma intuição que te mostra cada passo a ser dado, sem que você precise conhecer a estrada toda. Você tem certeza absoluta. E é interessante para os que têm pelo menos uns 40, como eu, voltarem lá para Indiana Jones 3, naquele momento onde ele tem que cruzar aquela ponte invisível para chegar no Santo Graal, e aí de repente ele não tem nada ali. E ele tem uma razão para fazer isso, que é o pai dele vai morrer se ele não encontrar o Santo Graal, né, o cavaleiro. E aí ele levanta os pés em fé e pisa, e a ponte se faz. A mente em meditação e a mente em coragem, ela faz isso. Ela não precisa ver o caminho todo. E uma das características da mente que espirala para baixo e se torna mais densa, se torna medrosa,
é que ela perde esse senso de orientação e de guia e ela passa a ficar desesperada e ansiosa com isso, junta com um coração ansioso, e ela diz: eu preciso ver, eu preciso ver, eu preciso ver, eu preciso ter garantia que tem um caminho aqui. Por favor, me mostra, me ensina, me diz, eu quero ver, me dá. E a mente racional, desconectada do silêncio, ela vai se tornando extremamente necessitada de garantias, de previsões. Como é que eu faço um planejamento para daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos? Será que isso vai acontecer? E se isso não vai acontecer? É melhor eu ter um plano aqui e o outro ali. E se, quem sabe, na minha aposentadoria? Né? E quantos de nós não operam nessa mente que planeja o futuro como se nós estivéssemos sendo donos do jogo? Né? E eu gosto sempre de trazer o meu livro Anjo Líder e lembrar do CEO, do presidente da empresa do Mário, personagem central. É um presidente de uma grande organização, com toda a força ativa de liderança, fazia o que ele queria, conseguia o que ele queria, e de repente ele chega em casa, perto da sua mulher, num dia de noite, uma pessoa que ele ama muito, e ela vira para ele e diz: amor, eu estou com um câncer no cérebro. E eu descobri agora. E aí a história muda. Quem de nós nunca percebeu que a vida é aquilo que acontece enquanto a gente está planejando? Isso quer dizer que a gente não deve usar a mente racional que aprendeu a planejar caminhos, a montar na nossa vida? Claro que a gente deve. E não deve ao mesmo tempo. A mente racional, ela vai servir para determinados planejamentos que envolvem este mundo prático. Mas quando eu vou falar de questões espirituais, da transmutação da minha consciência, os caminhos que devem ser seguidos, as tomadas de decisões, a orientação que a minha alma recebe e tem, sim, porque toda a alma tem, conectada neste ponto, uma orientação de como transmutar e cumprir aquilo que lhe é devido, sagrado, em todas as formas de Dharma e de Karma. Como é que eu vou fazer isso planejando a partir do medo? Eu não vou. E como é que eu posso estar, ao mesmo tempo, vivendo na vida sem expectativa, praticando a meditação todos os dias e sabendo que o amanhã pode ser completamente diferente do que eu planejei, estando aberto a isso e, ao mesmo tempo, coordenando as minhas finanças, usando as minhas ferramentas, fazendo as minhas linhas do tempo, as minhas imaginações positivas para ter tudo isso junto. Só a mente em meditação vai conseguir compreender que há espaço para ambas as coisas. E é interessante, portanto, entender, a mente humana média em geral, ela está bagunçada com barulhos e pensamentos aleatórios que não levam a lugar nenhum. E esses pensamentos, eles não são nossos, né? Eu acho que eu tive uma bênção de trabalhar aí nos últimos 15 anos com transformação de crenças, né? Fui aluno do Robert Dilts nos Estados Unidos várias vezes. E ter conduzido retiros aqui nos Estados Unidos em como colocar as pessoas 5 dias para mergulharem nas suas próprias crenças, me fez aprender muito sobre a importância do trabalho com as crenças. Né? As crenças, eu não consigo falar para uma crença que ela está errada. Para quem é dono da crença, ela não é uma crença, ela é a verdade. Então, existem níveis de limpeza na nossa mente. Se ela estiver muito embaixo, muito densa, com muito lixo, provavelmente o tipo de ressonância que ela tem são pensamentos repetitivos, internalizados de um pai, de uma mãe, de uma infância, de um professor, que ficam rodando ali, que eu chamo de meus, mas não são meus, eu nem sei de onde eles vieram, e o pior é que eu brigo por eles, aí, eu defendo eles de várias formas, só que normalmente eles dizem para mim: eu não posso, eu não mereço, eu não consigo, eu não tenho ação na vida. Eles me puxam ainda mais para baixo, lembrando que há sim uma guerra entre a luz e a sombra, e você pode dar isso a interpretação que você quiser, mas há forças que podem te puxar para baixo, inclusive suas. E o que vai acontecer é que num primeiro momento de elevação da consciência da mente é importante entender, isso é muito importante entender, e olhar para as 3 forças do modelo do núcleo: a liderança, o surrender e o amor. Neste primeiro momento, a ferramenta útil é a liderança.
Este é o momento onde a gente entra com a via positiva, a psicologia positiva, a reprogramação, a PNL, as reafirmações, eu posso, eu consigo, eu mereço, as reprogramações, as transformações de crenças que limitam em crenças que abrem o meu núcleo, para que eu vá transformando essa mente numa mente que sobe um grau de consciência para eu sou o capitão do meu destino. Eu sei fazer as coisas, eu posso, eu consigo, eu mereço, eu me reprogramo. E aí a gente tem que fazer uma bênção aí para todas as ferramentas de reprogramação positiva. E a gente está num momento onde a psicologia positiva está vindo à tona novamente, ainda mais bonita, e a gente deve dar a bênção para a reprogramação. Né? Quem nunca leu O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino, que beleza que é. Isso também passará. Eu usei isso bastante ontem, com certeza. Então é importante que a gente tenha a nossa cabeça programada com estratégias, com pensamentos, com crenças que são positivas. E aí tem toda, eu em especial, tanto o trabalho psicoterapêutico faz uma bênção nisso, mas todas as formas de reprogramação, sejam através da PNL ou de outras ferramentas. Agora, o que é importante entender é que esse estágio não é o estágio final. É um estágio intermediário e muito bem-vindo. Se a humanidade inteira fizesse só esse estágio, já estava bom demais. A gente já tinha subido 1 ou 2 níveis de consciência coletivamente, tinha dado um choque energético nessa galáxia inteira. Já estava bom demais. Agora, para quem continua o caminho, sabe que chega um determinado momento que você bate no teto. E que não dá mais para passar desse teto pensando eu posso, eu consigo, eu mereço, eu sei, reprogramando, usando âncora, fazendo ensaio mental. Não vai. Chega um momento onde a morte te convida a fazer uma morte, inclusive, desses próprios padrões de pensamento. E eu me lembro quando isso aconteceu comigo, e eu depois de 10 anos como professor de PNL sistêmica, aquilo tinha feito uma bênção pela minha vida e ainda faz, e de repente eu começo a entrar num mundo onde na intuição me falam, só que não, amigo, neste mundo aqui, essas ferramentas não entram. E aí você passa pelo processo onde a força não é mais a liderança, mas o surrender. E a mente humana tem muita dificuldade de se render. Porque como é medrosa, como é ainda muito jovem, como ainda é muito arrogante, ela tem dificuldade em entrar no mundo do eu não sei. Como é que ela pode entrar no mundo do eu sei e no mundo do eu não sei ao mesmo tempo? E aí é quando eu entro no mundo de outras ferramentas, uma outra oitava, que é da via negativa. E aí eu vou dar as bênçãos para a meditação. Eu vou dar as bênçãos para o esvaziamento da mente. Eu vou dar as bênçãos para o mindfulness, embora a gente esteja dando nome para mindfulness, para muita coisa hoje. Eu vou dar bênçãos para a prática do não agir, do não ser, do não saber, do esvaziar, do render-se. E como isso é difícil. Tendo lidado aí com 20 mil alunos, pelo menos, nesses últimos 15 anos, e pegar as pessoas que estão começando a jornada, eu gosto de sempre lembrar que, não sei se eu sou um engenheiro, mas tenho um diploma de engenharia pela USP, de que eu também sou uma pessoa com uma cabeça bastante racional e que também passei por esse processo e que também tive que integrar isso lá. Tudo isso é lindo, tudo isso é verdadeiro. Mas a arrogância de achar que o mundo dos mecanismos da física newtoniana compreende tudo é a arrogância de quem tem medo de se render. É a arrogância de quem tem medo de abrir o cardíaco. É a arrogância de quem tem medo de não ter valor, de não ter importância. Porque a intelectualização excessiva, desconectada do coração, é uma forma de medo. Eu tenho encontrado por aí, esses dias, uma das pessoas, eu tenho participado de comunidades fora do Brasil e eu fiz um post sobre o trabalho com o Enneagrama Energético, intuitivo, que eu fiz em Portugal esse ano em inglês, e nem soltei o vídeo, vou soltar o mês que vem, e deu uma bafafá na comunidade, algumas pessoas dos Estados Unidos, professores, desceram a porrada, E uma delas, em especial, extremamente inteligente, uma pessoa com uma capacidade cognitiva de conhecimento. E aí você traz a questão da dialética,
nós educamos a mente humana para contrapor. Isso é bom também, né? Aquele que só aceita tudo é uma mente num estágio pequeno. Aquele que aprende a falar, não, peraí, não está certo, vamos contrapor, vamos isso, aquilo. Muito legal, mas só isso é limitado. Existe um outro espaço que eu não contraponho, que eu me rendo, e aquilo vem de cima, vem de um outro lugar. Só que aí como é que fica o meu senso de importância? Como é que fica o meu senso de defesa? Como é que eu posso amar a aprendizagem, o conhecimento, a intelectualidade como eu amo? E como é que eu posso ao mesmo tempo saber que isso é vento? Se tomar a frente da consciência e da intuição, se tomar a frente, se for usado como instrumento do vazio, que lindo, porque o vazio precisa de palavras, o vazio precisa de conteúdo, o vazio precisa de capacidade cognitiva para que possa ser organizado, mas que a capacidade cognitiva não se confunda, achando que foi ela que criou a bênção sagrada. Então, olhar para a integração entre a mente de consciência mais baixa e a mente do vazio. E para esses três estágios, né? A mente que está completamente perdida nos pensamentos, na vitimização, e que se aprende de forma positiva de reprogramação, a mudar para um patamar, eu posso... E um terceiro estágio que é negativo, que é de surrender, que é onde tudo isso fica no limbo. E ali você entra sem nada, ali você entra sem armas, todas as armas ficam na porta, inclusive a intelectualização que você tanto tem. E claro que lá na frente, depois de morrer de medo de morrer, e morrer algumas vezes, tudo isso vai encontrar o seu devido espaço e o seu devido lugar. Eu tenho uma admiração imensa pela figura do Einstein, e como figura que aponta que se você for fundo demais no conhecimento, você chega em Deus. E colocar isso a serviço da humanidade, como a inteligência, a clareza, a decodificação do universo, a ciência a serviço do vazio, a serviço do amor, em coordenação com o amor, em coordenação com o corpo que age. E essa é a grande beleza. E aí aproveitar para agradecer também a todos os meus amigos que operam, né, e que com a meditação, com o yoga, com o esvaziamento mental, com o mindfulness, e aí em especial para o meu grande amigo, mestre Roberto Silva, que vai começar um programa esse mês, daqui a pouco, dá para achar ele no Instagram, Roberto Silva, ele conduz, né, mindfulness, sessões, programas inteiros lindos pela internet, que você pode se juntar, e é alguém que dedicou a sua vida inteira a isso, né? Uma seriedade absolutamente imensa. E a gente está falando entre a diferença entre a clareza mental e a confusão mental, de certa forma. Existe um livro muito bonitinho do Osho, chamado Intuição. E nesse livro, o Osho, né, como alguém que acessou conhecimentos belíssimos, ele vai falar sobre as várias formas de intuição. Então ele vai falar sobre a forma das intuições sensoriais. O nosso corpo consegue intuir, assim como o corpo do leão e do tigre consegue intuir o perigo por uma via, né? E nós poderíamos fazer isso se nós tivéssemos uma consciência corporal, e a gente volta lá para o dia 1. Vai falar da intuição do coração. Se a gente tivesse o coração plenamente aberto, vulnerável, o mundo das águas se conecta e eu sou capaz de ler as diferenças e eu consigo receber informações pelo coração. E isso é absolutamente maravilhoso. E também no estado mental, a intuição que vem no estado mental, o barulho que invade a minha cabeça não me permite ouvir aquilo que vem de um outro espaço. E não se iluda, você escuta muita coisa que é soprado nos teus ouvidos e não necessariamente isso são coisas maravilhosas. Nós temos amigos que sopram coisas boas e temos amigos que sopram coisas burras. E ainda assim podem ser nossos amigos. Então todo o trabalho vai envolver a nossa consciência de alguma forma. Tudo está dentro de nós. É importante falar um pouquinho dessa arrogância da mente, né? O Osho ele vai dizer que, né, na história do mundo, da evolução do corpo, lá no dia 1, o corpo desde a primeira bactéria ele está se aperfeiçoando nos animais. Ele já chegou no estado da arte, né? Ele lê muito bem.
Nós humanos não desaprendemos a ler, mas o corpo lê. Ele sabe exatamente. E tem sido uma bênção nesses últimos 10 anos me educar em terapia corporal e ver o quanto esse veículo informa para a gente com uma forma muito acuraz. O coração vai aparecer lá, talvez nos humanos, né, nosso sistema límbico, vai vir quanto tempo depois nessa história. E a mente, o neocórtex, né, e de novo, a mente não é o neocórtex é a parte do cérebro que funciona como transformador para a consciência. E aí eu vou resgatar meu amigo, professor Amit Goswami, para dizer a consciência é maior do que a mente, não é a mente que mostra a consciência. A física quântica vai chamar isso de causação descendente. Só que o nosso cérebro é um transformador, a gente precisa de algo físico que transmute esse troço aqui, né, que faça em sinapse, que transforme o invisível no visível na nossa forma. Portanto, é importante ter um bom cérebro. Eu costumo dizer que é como assinar a NET. Né? A NET, o satélite, ele tem 2.000 canais, ou mais, sei lá. Só que você vai lá e paga um pacotinho básico, né? 50 canalzinho ali e tal. E aí você assiste na sua tela 50 canais. E você fala, nossa, isso é o que tem na mente de Deus. Não é, você que está pagando o pacotinho básico. Se você der um upgrade, subir para 200 canais, uau! Mas os canais sempre estiveram lá. Eles nunca saíram de lá. É a tua capacidade de conversão. E eu gosto de entender o cérebro como sendo esse transformador. E conforme a gente vai educando ele, a gente vai trocando, né? Dando upgrade, fazendo, né, reprogramação, fazendo downloads de versões mais avançadas. E inclusive na nossa geração a gente vai ter uma limitação cerebral que eu gosto de trazer muito Rupert Sheldrake dentro dos campos morfogenéticos, que sim, dentro da minha consciência dos corpos, dos corpos sutis, eu vou passar para as próximas gerações, está no ar, e os nossos filhos e netos vão ter condições de desenvolver cérebros melhores, mais potentes. Ah, mas a genética não explica isso, gente. Está na cara que nem tudo na vida é genética, né? Acho que a gente já passou dessa fase. Então é legal olhar um pouco disso e falar um pouco dessa arrogância da mente, né? A mente humana, a mente sem o coração, ela se torna mecânica demais e ela tem medo do amor, medo da dor. E aí ela vai tentar, né, estar no mundo, encontrar o seu lugar no mundo por mecanismos de intelectualização frios e céticos muitas vezes. O ceticismo diante do invisível, na minha experiência, aparece muito em pessoas que de fato têm dores profundas no coração ou medos, e aí que aprenderam a usar o cérebro como uma forma de encontrar a sua posição e a sua segurança no mundo. É um intelectualismo mais frio e mais cético. A mente sem o corpo, ela vira divagação. Né? Então a minha mente fica em fantasia, desconecta do senso físico e não age, não faz. Então a mente, ela precisa do coração e ela precisa do corpo. Nós precisamos dos 3 centros de inteligência. E o interessante é que na alma humana, o que acontece com a maioria de nós é a inversão da hierarquia. Então a gente viu no primeiro dia, o meu animal, e aí vamos falar das 3 forças, né? Força sexual, a força social de poder, de pertencer ao grupo, de ser importante, a força de preservar e não morrer de fome. Essas 3 forças físicas, elas são densas, elas vêm da terra, elas são no corpo, elas são muito mais potentes. É o cavalo, é o touro. Na maioria da humanidade, elas dominam o coração e a mente. Então, a maioria dos seres humanos, né, de novo, lembrando do dia 1, 99% do tráfego na internet é com pornografia. O resto a gente vai lidar com poder, disputas de poder ou medo de morrer de fome, gravados no corpo. Então, a gente está falando, de certa forma, de cadê a clareza mental? Não tem clareza mental, amigo. É o animal que está te dominando. Você pensa que tem clareza mental. Na hora do vamos ver, quem vai mandar é o teu impulso sexual, ou a tua vontade de ter poder, ou é o teu medo. E a tua cabeça nem vai se dar conta que está sendo enganado ou encontrando desculpas para justificar uma coisa que é física. Mesmo no coração. Quando o coração está muito denso, ele vai estar preso em rejeições, em carências. Você precisa gostar de mim porque não gosta, porque não pode, porque não dá, porque não vai. Que é o grande drama humano. E aí, tua cabeça não vai ter clareza também. Não vai ter esse espaço de clareza.
E a gente vai, dentro do trabalho da consciência, colocar essas coisas nos seus devidos lugares. O cavalo do corpo dominado na compaixão do amor e dominado pela clareza mental é que tem a guia. E a gente vai precisar, especificamente hoje, falando sobre a consciência da mente, fazer infinitos trabalhos nesse bichinho aqui. E vários deles vão ser de linha positiva, e eu gosto de trazer a PNL, a reprogramação, todos os trabalhos e as crenças e tudo isso. E vários deles, em estágios diferentes, vão ser de via negativa. O surrender, a meditação, o trabalho de presença, o esvaziamento, para que a gente encontre numa terceira força esse espaço. Eu sempre gosto de trazer o trabalho do Enneagrama, do Ennea Coaching, que vai ser dos elementos centrais da nossa escola do Núcleo da Consciência, que vai começar fortemente numa linha inédita a nível mundial, isso eu posso garantir, sem nenhuma sombra de dúvida, integrada com o trabalho da consciência. Agora a gente lança a nossa escola agora em 15 de outubro. E a gente começa por aí, com todo esse trabalho que vai ser redesenhado, reintegrado, reposicionado de uma forma bem diferente do que a gente está acostumado, e a gente segue para 2020 lá na frente com a criação de um modelo e a organização para toda a jornada da consciência, do núcleo da consciência. Todas as ferramentas posicionadas nos seus devidos lugares, dependendo do grau da consciência. Todas elas integradas numa jornada. De forma que a gente consiga colocar isso nas escolas infantis, garantir a presença dos 7 pontos da consciência e das 3 forças em tudo que se desdobra, como a gente vai colocar nos adultos, nas famílias, nas organizações, nos governos, em todos esses espaços, em movimentos da consciência. E é preciso de metodologia para isso também, de organização. E isso a gente vai construir aí ao longo das próximas décadas e num espaço no movimento da consciência. Quando a gente volta para o Enneagrama, e é muito legal usar o Enneagrama da mente, né? A mente iluminada com a mente densa. E a gente chama na mente densa das 9 fixações da mente. O que é uma fixação? É a minha mente que se fecha tanto, se contrai, que ela só vê a partir de um ponto de vista, uma crença. E ela olha para o mundo comprovando. E a gente sabe que cada um desses 9 pontos tem isso, né? O ponto 1, julgamento. A mente que julga a si, julga o outro. A mente que quer agradar, que quer adular, no ponto 2. A mente que se autoilude sobre o que é, no ponto 3. A mente que olha para a falta o tempo todo, que fantasia, no ponto 4. A mente que olha para o pouco que vai acabar, no ponto 5, e economiza e lida com gerenciar o pouquinho. A mente que entra em dúvida e duvida, e dá um passo e duvida do grande plano, no ponto 6. A mente que cria opções positivas para não lidar com o momento presente, no ponto 7. A mente que objetifica, deixa tudo concreto demais, no ponto 8. A mente que olha tudo em desunião ou desarmonia ou desimportância, no ponto 9. E a gente sabe o que acontece quando nós aspiralamos para cima a nossa mente através de todos esses processos positivos e negativos, e cada ponto desse tem uma metodologia bonita para se fazer isso, e isso nós vamos fazer no Ennea Coaching espiritual e também no Ennea Coaching dos 9 raios, a partir de 2020. O trabalho para essa conversão, para essa ascensão mental, que vai levar para 9 pontos, onde eu tenho percepção da realidade de uma forma direta, percepção da realidade de uma forma não dual, que é difícil, inclusive, comentar sobre isso. Né? No ponto 9, olhar, ter a percepção de que tudo é um só. No ponto 1, olhar, tudo é perfeito, eu aceito tudo como é, está tudo bem. No ponto 2, existe uma santa vontade por detrás de tudo. Vou entrar em resiliência e humildade. No ponto 3, tudo se faz como rio, não há nada a ser feito. No ponto 4, a santa beleza, tudo é belo. A coisa mais mundana entra nos meus olhos e me dá o êxtase pela beleza. No ponto 5, a clareza de ver o mecanismo, de ver tudo,
de ver os códigos, os numéricos dos mundos acima, ou um probleminha que estava perdido e eureka, estou vendo tudo claramente. A mente do ponto 6, que recupera a guia interna, que fecha os olhos, respira e sabe exatamente para onde tem que ir, sabe exatamente o que tem que fazer, sem nenhuma dúvida. A mente do ponto 7, que respira, compreende a presença de um grande plano em tudo que há e para de querer construir um futuro positivo e apenas assenta no momento presente, abre o cardíaco e experimenta o que quer que o plano tenha para ser experimentado e fica atento àquilo que é. A mente no ponto 8, que vê a verdade da sutileza. A mente do ponto 9, que passa a ver, a união e tudo que é. Então, um pouco do nosso trabalho hoje, falar do ponto 3, do modelo do núcleo da consciência da mente, e eu convido vocês a se inscreverem lá no site www.nucleodaconsciência.com.br, que a semana que vem, em algum momento da semana que vem, está sendo muito trabalho aqui, vocês vão receber um e-book com todas as 7 etapas da consciência e as 3 forças. Embora seja inicial ainda, muito vai se construir ao longo das próximas décadas. Enquanto eu estiver aqui nessa forma, enquanto eu não estiver nesta forma, e nós vamos continuar em frente sempre. E assim é e assim será. Eu aproveito vocês também para lembrar que a live de ontem, o dia 2 da consciência do coração, como teve as nossas intempestividades, a gente gravou um vídeo hoje que está sendo enviado por e-mail para quem se inscreveu, e esse vídeo vai para o YouTube, então virou bônus, ao contrário dos outros são lives, um vai ficar lá como bônus e está tudo certo, e convidar vocês para estarem aqui amanhã, no mesmo horário, para a nossa conversa sobre a consciência familiar. E uma coisa importante, a gente está transcendendo do indivíduo para a família amanhã. E não é à toa que, ao olharem no modelo, no ponto 3 entra o amor. E aí eu vou ter que ir além de mim. Eu vou ter que sentir o coração coletivo, o coração além de mim. E assim eu dou um grande beijo e um super apoio a todos que estiveram aí e que estiveram não só comigo, mas com a gente, e que a gente possa construir. O núcleo da consciência, ele não nasce, claro que ele é uma empresa, portanto parte dele vai operar como uma empresa, mas ele não nasce para ser uma empresa fechada, ele nasce para ser uma empresa da nova era, uma empresa em rede, uma empresa que se conecta com outras, uma empresa que é abundante, que doa antes de receber. E ele nasce não como algo do Nicolai. A identidade do Nicolai como professor morreu. Ela está dentro de mim, mas ela morreu há pouco tempo atrás e foi muito difícil. Agora nós estamos à frente da criação de um sistema. E todos são convidados a virem ser multiplicadores do núcleo da consciência. Em breve isso tudo vai ser colocado para vocês. Professores de Enneagrama no nosso sistema, professores de Ennea Coaching, professores aqui fora do Brasil, a gente fechou a parceria em Portugal, estamos fechando no Canadá. E em breve, lá na frente, quem estiver junto, professores do método do núcleo e do desdobramento dele em indivíduos, em famílias, em organizações, tudo isso com calma ao longo dos próximos anos. Um beijo grande, nos vemos amanhã para o trabalho de consciência da família. Fiquem com Deus e muito obrigado. Deixa eu só, hoje as coisas rodaram muito melhor aqui, tá? Então hoje a gente tem flor para proteger a gente, né? O xamã pediu, temos Palo Santo, temos a nossa libélula e mais um monte de coisas aqui que vai garantir que não importa a resistência que se apresente, tá feito já o nosso trabalho. É chegada a hora, gente. Acabou. Game over. Beijo grande e até amanhã.